Olá, meus amigos, eu sou Adriana Machado. Venho aqui hoje no nosso cantinho, Palavras que Confortam, no canal do Rossano Sobrinho, trazer a vocês mais um tema para que nós possamos refletir. Mas antes, peço a vocês que curtam este vídeo, compartilhem com os amigos, comentem se vocês tiverem alguma dúvida e se inscrevam no canal, aonde vocês poderão ver outros vídeos com outros articulistas que trazem tanto conforto e esclarecimento. Tá bom? Bem, vamos começar. O tema que nós trouxemos hoje é nosso reflexo a nos incomodar. Estamos há algumas semanas fazendo estudo de temas do livro Um Jovem Obsessor. Um livro que o autor espiritual é o Jefferson e foi psicografado por mim. Este livro, ele trouxe tantos temas enriquecedores que eu fiz essa opção de trazê-lo como estudo para nós. E eu vi uma passagem nesse livro, eu separei uma passagem nesse livro, em que eu acho que vai ser muito interessante nós conversarmos, porque é muito enriquecedor. Vamos lá. Jefferson, com seu grupo de influenciadores, estão assediando um alvo encarnado, um jovem viciado. Junto a esse jovem foi colocado um espírito que também é um viciado no plano espiritual e antes era um viciado no plano material. E aí, em razão deste espírito estar muito mais próximo deste alvo material, Jefferson, que era o líder do grupo, pediu para que ele pudesse descrever aquilo que ele sabia deste alvo. Depois que ele fez várias observações com o seu líder, ele chegou e falou o seguinte para o Jefferson: quero ver esse aí fracassar. É um pobre coitado. Tem tudo em casa, uma boa condição financeira, uma família que o ama, um lar e até amigos sinceros que se preocupam com ele, mas nada disso o satisfaz. É um ingrato. Quando eu estava encarnado, não tive a mesma sorte. Não tive pais e nem irmãos que se preocupassem comigo. Me viciei porque tinha expectativas. Não era amado, mas e esse aí? Não, sempre quer algo que não tem. Se uma menina está afim dele, ele vai querer a que não lhe dá bola. Por isso, o ponto fraco dessa casa é ele, com certeza. Bem, o que acontece? Este irmão espiritual, ele veio com toda a indignação, a raiva, o seu escárnio, falando sobre as dificuldades que o Marcos, este jovem encarnado, ele tinha em si. Este irmão desencarnado descreveu de uma forma muito clara, muito presente, muito exposta à vida do Marcos. E aí, a gente fica pensando, por que ele tinha tanta raiva, tanta indignação pela atitude do Marcos, se o Marcos em si não influenciaria em nada a vida deste irmão espiritual? Por que essa indignação? Aí veio Jefferson ainda contando que no mesmo ambiente em que eles se encontravam, existia um irmão espiritual que eles não flagraram em razão das sintonias existentes, divergentes entre eles, e este irmão, ele expôs em seu pensamento a realidade da última encarnação deste irmão espiritual viciado. E ele disse: meu amigo, apesar da vida pobre, você teve uma família que lutava pela sua felicidade, mas, como Marcos,
Você não soube valorizá-la porque queria ter mais. Sonhava com os bens que naquela existência você mesmo tinha solicitado não ter. Antes, você caiu por ter demais. Agora, você caiu por sentir-se abandonado em suas necessidades exageradas. Por isso, você tem tanta revolta com a atitude de Marcos, porque ele é um reflexo de suas mesmas dificuldades. Todos nós temos uma certa dificuldade de nos interiorizarmos. Todos nós, parece que temos medo de enfrentarmos aquele ser que está em nós. Parece que nós acreditamos que aqui dentro existe um monstro de 7 cabeças e que nós não conhecemos todas elas. Este irmão espiritual, quando esteve encarnado, ele teve que enfrentar as adversidades da vida. Ele teve que enfrentar as experiências que a vida lhe trouxe em razão da sua necessidade de crescimento. Tanto isso é verdade que este mesmo irmão, antes de reencarnar, fez como proposta reencarnatória passar por dificuldades, ou melhor, não ter tantos recursos financeiros, porque ele já tinha caído em existências passadas por ter demais. Tinha muito e não valorizou. Em razão disso, em razão de uma consciência espiritual, este irmão fez essa proposta e veio vivenciar a sua vida no plano da carne. No momento em que este irmão, ele se dispôs a vivê-la, ele já tinha trazido com ele uma certa consciência das suas necessidades, mas não significa que ao vivê-las, ao vivenciar essas adversidades, essas dificuldades, ele não fizesse ressurgir aquela pessoa um pouco mais rebelde, que antes não valorizava a riqueza, mas vivia com ela e a esbanjava. Agora, na pobreza, ele não conseguia aceitar que aquilo que a sua família conseguia conquistar com o suor do seu trabalho seria suficiente para ele. E nessa visão interior que ele tinha, achava que o fato deles, da sua família, não conseguir levar para ele aquilo que ele queria, seria uma atitude de não ser amado, seria uma atitude de um escárnio de sua família em relação às suas necessidades. Estou trazendo essa descrição desta forma porque todos nós, diante das nossas necessidades, muitas vezes nos revoltamos e esquecemos que, se essa vivência está chegando para nós, foi porque, de uma forma ou de outra, a nossa necessidade de crescimento tem como meta, como vivência, tê-las para que nós possamos aprender. Diante disso, nós precisamos pensar no seguinte: se a vida nos traz experiências dolorosas, se nós temos a oportunidade de vivenciá-las, é porque sempre teremos junto a nós, conosco, em nós, ferramentas que nos auxiliarão a enfrentar cada uma dessas vivências. Mas também teremos pessoas, aquelas que nos auxiliam,
quando nós nos sentirmos mais debilitados, a superar tais dificuldades. Este nosso irmão espiritual tinha família, mas não a enxergou. Será que nós estamos enxergando aqueles que estão ao nosso redor, que nos auxiliam, que nos dão um amparo e que, dentro de um contexto, nos dão aquilo que eles possuem? Vamos lembrar daquela passagem da viúva que doou todo o seu dinheiro, tudo o que ela tinha, e Jesus disse que ela tinha feito muito mais do que muitos que doaram muito, mas que era do seu excesso. E ela tinha doado tudo o que ela tinha. Estamos necessitados de enxergar naqueles que estão ao nosso redor o esforço que eles fazem para nos ajudar. Temos a necessidade de enxergar em nós o esforço que nós fazemos para que nós conquistemos os nossos sonhos. E se não conseguimos ir além com todo o nosso esforço, com toda a nossa dedicação e determinação, temos que, ou melhor, necessitamos, para que a nossa felicidade não seja roubada de nós, de enxergar que a vida é sábia, que o Pai nos quer bem e que se essas circunstâncias dolorosas estão na nossa vida, é porque nós precisamos delas. É porque nós as construímos, nós as programamos para a nossa vida através das nossas escolhas, através das nossas ações. Nosso reflexo no outro nos incomoda, porque, como não nos introspectamos, nós necessitamos enxergar aquilo que está em nós em alguém. E como nós sabemos que isso está em nós, quando enxergamos no outro, nós nos indignamos, porque aquilo está já nos incomodando. Então está na hora de fazermos algo por nós. E este algo é uma mudança. Lembremos disso. Aquilo que está no outro está em nós. E mesmo que nós já tenhamos, entre aspas, superado as ações do outro que nos incomoda, então um exemplo, se nós nos incomodamos com o outro que assassina o seu próximo e nós não fazemos isso, não significa que nós não sejamos capazes de assassinar também. Só significa que na nossa vida algo não foi tão grave, não aconteceu de tão grave, para que nós sejamos testados nessa capacidade de escolhermos entre não matar ou matar. Percebem? Então vamos lembrar do seguinte: o que enxergamos no outro, e se nós nos indignamos muito, é porque isso está sendo um reflexo do que existe em nós, que ainda precisa ser depurado. Nós podemos ter até compreendido a situação, mas ainda não a incorporado em nós. Vamos lembrar disso. Vamos agradecer a Deus o fato do próximo poder ser nosso espelho e que nós possamos enxergar isso de uma forma mais amena e como uma proposta de um crescimento espiritual. Eu espero, meus amigos, que hoje nós possamos ter trazido a vocês algo para ser refletido. Eu espero que vocês tenham um ótimo domingo, uma ótima semana e que vocês possam ficar com Deus. Fiquem todos em paz.